Oi, tudo bem? No primeiro episódio dessa série, nós pensamos sobre a materialidade do conhecimento. Assunto que normalmente não pensamos sobre ele. Principalmente porque a gente considera que o conhecimento é uma entidade abstrata simplesmente e não tem a materialidade. Mas ele tem, na forma de sinapses, na forma de processos físico-químicos que ocorrem no nosso cérebro. E nesse 10º episódio, surgem duas questões nascidas lá do primeiro episódio, do primeiro assunto. Pensar é algo natural e automático? Ao fazermos nossas leituras, que leituras estamos fazendo? Será que a gente pensa nisso? Estas questões serão pensadas no episódio que começa agora. Pensar não é algo natural e automático. A neurociência tem tido grandes avanços, tem pensado sobre a natureza do pensamento do ponto de vista da mente, do ponto de vista do cérebro. Como que isto acontece? E não é tão natural quanto a gente possa imaginar. Pensar é um ato. Assim como a leitura é um ato e exige hábito, prática, tanto quanto os exercícios físicos, pensar também exige uma prática, exige um hábito, principalmente quando alcançamos, em nosso tempo, uma longevidade nunca antes alcançada, né? Estamos aí beirando a expectativa de 80 anos, mas todos nós conhecemos pessoas que já têm mais de 80 anos, mais de 90 anos, e isto vai se naturalizando. Mas qual a qualidade? A qualidade deste envelhecer depende do desenvolvimento ao longo de toda a nossa vida. E a neurociência tem cuidado bastante disso. Principalmente que nós precisamos estar em atividade. Lia Luft, em uma obra lançada em 2004, Pensar é Transgredir, põe justamente esta questão para pensarmos, né? Este é o título do livro, o título de dos seus textos, uma das suas crônicas, em que ela busca fazer certos questionamentos em torno do comodismo que pode nos atingir. Uma frase é muito significativa nesse seu texto. Ela nos diz que a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como o jarro que se renova a cada gole bebido. Ou seja, existe uma dinâmica na vida, existe uma dinâmica no viver que não se esgota nos atos. À medida que nós vivemos, não temos menos vida, nós temos mais vida, porque é uma renovação. E assim a gente deve pensar em todos os dias de nossa vida. Para reinventar-se, isso na fala dela, no texto dela, é preciso pensar. O comodismo não deve ter lugar. E o comodismo é a coisa da gente botar a cabeça no travesseiro e ali a gente achar que deixa que os outros pensem por nós. Não. Refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto. E essa ordem do superficial faz com que a gente aceite naturalmente os assuntos que a mídia nos traz, que as pessoas que são formadoras de opinião acabam trazendo e a gente acaba aceitando naturalmente. A gente fica no nível superficial quando a gente não questiona isto que nos é trazido. Por isso, pensar é algo que rompe com um estado, né? A gente muda a nossa forma. Não precisa ser gênio, não precisa de genialidade, não precisa de brilhantismo, não precisa impressionar ninguém, não precisa ter fama através do pensar. O pensar é cotidiano, ele precisa acontecer na nossa vida do dia a dia. Para escapar no que a Lia Luft
já dizia em 2004, escapar do espírito de manada. Seguir só como os outros pensam não faz bem para o nosso envelhecimento, para a qualidade da nossa vida em longo prazo. É preciso romper com isto. E a principal forma de ruptura acaba sendo a educação, formal ou informal, a busca pelo conhecimento. Porque a gente precisa, inclusive, romper com o papel da mídia nesta construção do pensamento, da leitura que a gente faz. Porque a mídia, ela acaba colocando os assuntos em destaque, que se a gente não questiona, a gente fica apenas no que ela nos coloca como destaque. E nunca pensamos nas subdivisões, naquilo que pode parecer menos importante, mas na verdade não é. A gente precisa de criticidade, e a forma de termos criticidade é romper com o automático. Jean Foucambert, um pesquisador francês, na década de 1980, trouxe a distinção entre saber decifrar, que é o tipo de leitura automática, conhecer as letras, as palavras, as sílabas, e simplesmente saber transformar palavras escritas em palavras orais, em som, dar som às palavras, é apenas saber decifrar. Saber ler, aí é uma outra dimensão que envolve entendimento, envolve compreensão. Ele estava preocupado com isso lá na década de 80 na França. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter hoje no Brasil. Como já foi falado em outros episódios, nós temos que pensar na leitura proficiente, mas ela começa com a leitura do mundo ao nosso redor. E essa leitura do mundo ao nosso redor é a leitura do mundo, a leitura com contexto. É o que Paulo Freire diz, leitura da palavra mundo. E aqui a gente precisa fazer uma pausa muito especial para pensar e refletir. Ao contrário do que o reducionismo de pessoas que não conhecem o trabalho de Paulo Freire, jamais desconfiam do que ele escreveu, qual a proposta de trabalho que ele trouxe, de pensamento, não existe nada de projeto, de metodologia dentro do que Paulo Freire nos diz. Ele principalmente está nos dizendo que a gente tem que construir a nossa autonomia. E o que é construir a nossa autonomia? A gente tem que reconhecer a contribuição do mundo ao redor. Uma palavra pode ter um sentido para uma criança no Rio Grande do Sul que não é a mesma, coisa tida pela criança do Rio Grande do Norte. O sertão da Bahia ou o sertão de Pernambuco apresenta uma relação com a linguagem e com as palavras e com o conhecimento diferente de quem vive, por exemplo, no Vale do Ribeira, quem vive numa zona de mata. Quem vive na Amazônia não tem o mesmo entendimento, muitas vezes, com o mesmo termo, com uma mesma expressão, do que uma pessoa que vive em Minas Gerais. E isto é que Paulo Freire está nos dizendo. É uma coisa muito simples, que o conhecimento tem contexto. Quando a gente tem reducionismo, todo mundo vendo a mesma coisa de norte a sul, a gente está matando o conhecimento, a gente está restringindo a capacidade de pensar. A gente está tirando a importância do conhecimento que foi construído ali, na realidade da criança, no mundo dos pais dessa criança, e que vai sendo ignorado. A pessoa vai sendo ignorada. Paulo Freire traz a ideia da autonomia. E essa ideia da autonomia conversa plenamente com o que Lia Luft está nos dizendo, que pensar é transgredir. A gente precisa pensar a partir do que é importante para nós. A gente tem que se reinventar através do pensamento. Não precisamos do exagero de nenhuma ordem. O que a gente precisa é dar valor à nossa leitura, à nossa capacidade de pensar. Porque muitas pessoas não pensam. Quando surgem propostas de antivacina, terra plana, isso é não pensar. E isso para ficar em poucos exemplos, porque tem exemplos muito mais escabrosos, que surgem fruto da ignorância. Não podemos enaltecer a ignorância. Este é o último episódio desta primeira temporada,
que vai fazer uma pausa para a reflexão em relação à pausa para a reflexão. Pensar em trazer novas propostas de pensamento. Em semanas, voltaremos com uma nova temporada, com novas propostas dentro do que já é para ser uma reflexão, para que a gente pense junto, para que a gente questionar, construir o nosso mundo. Pense nisto.